pessoal, tudo bem? Professor Williams dos Santos Lúcio para mais uma aula e hoje falaremos sobre gestão da qualidade total na gestão da produção em materiais e também na análise de produção e de serviços. O tópico de hoje é programas de qualidade aplicados na produção. Falaremos aí principalmente sobre os estágios da qualidade, ou seja, uma breve explicação da evolução da qualidade nos últimos anos e também sobre algumas ferramentas da qualidade aplicadas na produção. Que são as bases tecnológicas abordadas, né? Então, como eu já falei, programas de qualidade aplicados na produção, uma prévia sobre os 4 estágios da qualidade, evolução desses conceitos e algumas das ferramentas da qualidade aplicadas nos sistemas produtivos. Na última aula, eu falei sobre os gurus da qualidade e as definições da qualidade conforme esses gurus. O link desta aula aparecerá no canto superior direito aqui do vídeo. Mas basicamente, falei na última aula sobre Church, Deming, Huram, Feigenbaum, Crosby e Ishikawa. Cada um com a sua visão da qualidade. Porém, temos que entender que todos se aprimorando, né? Utilizando um pouco do que o guru anterior havia proposto e adicionando um contexto novo para a sua época. Então, hoje, quando falamos de gestão da qualidade total, nós utilizamos um pouco de cada um dos conceitos dos gurus anteriores que vieram aí passando ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. E hoje eu vou iniciar falando de David Alan Garvin, que também é um desses gurus, podemos até dizer que é um dos mais recentes aí, ele faleceu em 2017, com várias contribuições acadêmicas na gestão da qualidade e em grandes corporações norte-americanas, por meio de consultorias, de aplicações, palestras, enfim. É um dos gurus citados pela literatura e um dos mais atuais, certo? Que está dentro dos conceitos mais modernos de gestão da qualidade e dos sistemas produtivos mais modernos também. Então, o David Alan Garvin, como eu já falei, é um dos mais recentes gurus. Ele foi PhD em economia, foi professor em Harvard, enfim, recebeu vários prêmios aí de qualidade de diversas instituições e foi consultor em grandes empresas em todo o mundo. Então, ele teve uma grande experiência aí nessa área de gestão da qualidade, descobrindo problemas, melhorando processos e criando padrões aí para essas organizações. Dentre as principais contribuições de David Alan Garvin estão a definição das abordagens da qualidade, definição das dimensões da qualidade e a divisão dos 4 estágios da qualidade. As abordagens e as dimensões, irei deixar no material de apoio para quem quiser ler. Hoje o foco maior é nessa divisão dos 4 estágios da qualidade. Então, antes de falar especificamente dos 4 estágios, né, com Garvin, eu vou mostrar aqui uma evolução do conceito de qualidade ao longo dos anos aí, né, ao longo dos séculos, até podemos dizer assim. Isso porque em cada momento da humanidade a qualidade foi ganhando um contexto maior, conforme a necessidade dos clientes, conforme a exigência dos clientes também. Se a gente pensar lá na antiguidade, em 1772 a.C., na Mesopotâmia, o que significava a qualidade? O Código Hammurabi especificava o quê? Se eu, como fabricante de uma espada, fabricante de um armamento, fornecesse esse equipamento para um guerreiro e ele morresse em batalha por uma falha do equipamento, eu seria executado. Então, nessa época, a qualidade tinha uma importância vital, né? Porque um dos principais produtos eram esses produtos bélicos, né? Esses armamentos aí. Então, imagina a importância da qualidade ao longo dos séculos. Já no final do século XVIII e no início do século XIX, surge o que é considerado o primeiro estágio da qualidade, que é o estágio da inspeção. Ou seja, todos os produtos eram inspecionados no final da produção, uma inspeção de 100% após a fabricação, certo? Isso é considerado o estágio 1 ou estágio da inspeção da qualidade.
Entre 1930 e 1940, surge o estágio 2, que é o estágio chamado de controle de qualidade, onde ocorria uma inspeção parcial no final da produção. Aqui eu inspecionava 100% dos itens no final da produção, aqui eu inspeciono apenas uma parcela. De 1.000 produtos, eu inspeciono 100, por exemplo. Se os 100 estiverem de acordo, eu vou aprovar todo o lote de 1.000, certo? Era o estágio 2 ou controle de qualidade, inspeção parcial no final da produção. Entre 1940 e 1950, surge o que é considerado o terceiro estágio da qualidade, que é a inspeção durante a produção. Ou seja, são inspecionados frações dos produtos acabados, parcialmente, como é feito aqui na fase 2, só que não no final da produção, durante a produção, correto? Em cada etapa do processo produtivo são inspecionadas algumas peças, algumas unidades. O que é considerado como estágio 3, a garantia da qualidade. Entre 1960 e 1980, surge o que é considerado o estágio 4 da qualidade, que é a gestão da qualidade total. Surge também o conceito do Lean Manufacturing. Mas o que é esse estágio 4 de gestão da qualidade total? É o momento em que a qualidade passa a ser responsabilidade de todos dentro da organização, não apenas da alta gestão e não apenas do chão de fábrica, mas todos os funcionários, desde o momento da contratação de um funcionário, do treinamento, integração, a experiência dele dentro do processo produtivo, o pessoal de recebimento, expedição, até a entrega desse produto acabado para o cliente final, bem como começam a surgir os serviços de pós-venda, né? Onde eu começo a tentar ver a satisfação do meu cliente depois da entrega desse produto. Então é a gestão da qualidade total, correto? Estágio 4. Em 1987, ocorre um fato que influencia muito também nos processos de qualidade dentro das organizações, que é a criação da família ISO 9000 e também o surgimento do Six Sigma, que é um padrão de qualidade que envolve sigmas positivos e negativos no desvio de produtos produzidos. É um pouco mais complexo, não vou abordar isso muito nesse momento. Vou falar um pouco sobre a ISO. A família da ISO são normas internacionais de padronização, ou seja, o produto que eu fabrico aqui no Brasil é reconhecido mundialmente como um produto de qualidade caso eu tenha a certificação da ISO, que é um órgão internacional. Falaremos sobre ela um pouquinho mais aí durante essa aula. Em 1999, também tem um avanço aí nos processos produtivos, principalmente do sistema automotivo. Isso porque as montadoras, né, elas montam os carros pegando peças aí de diversos fornecedores. A pastilha de freio vem de um fornecedor, o pneu vem de outro, a roda de outro. Como que esse fabricante garante a qualidade do produto acabado, que é o carro? Sendo que ela pega diversos componentes de outros fornecedores, com base também em uma norma ISO, né? Em uma certificação, que é a ISO TS 16949. É uma especificação técnica específica para fornecedores da cadeia de suprimentos automotiva. Ou seja, uma empresa que quer participar no fornecimento de peças, componentes para montadoras, ela precisa ter a ISO TS 16949, que é uma garantia da qualidade no seu sistema produtivo, certo? Em 2010, ocorre mais um avanço para o conceito de qualidade, que é o surgimento da ISO 14001, que é o Sistema de Qualidade e Gestão Ambiental, também da família da ISO, certo? Da mesma organização, ou seja, quem tem a ISO 14001 é reconhecida mundialmente como uma empresa que tem uma qualidade ambiental, que gera menos impacto ambiental para o meio ambiente nos seus processos produtivos. Em 2010 surge também a OSAS 18001 e a SA 8000. Então aqui, ó, ISO 14001
qualidade ambiental. Além de pensar apenas no produto, como eu pensava aqui anteriormente, eu começo a pensar na qualidade para o meio ambiente. A OSAS 18001 é uma norma que não é da ISO, mas que visa também qualidade, porém a qualidade para o colaborador, qualidade para o funcionário, ou seja, um ambiente de trabalho que garanta saúde e segurança ocupacional para esse colaborador. Então eu paro de pensar apenas no produto, como eu pensava até aqui, começo a pensar também na qualidade do meio ambiente e na qualidade do colaborador, que é muito importante, né? Afinal, eu vou conseguir qualidade no produto acabado, tendo funcionários engajados com o propósito da minha organização. E também no Brasil surge a SA 8000, que é um padrão de qualidade, né, também para os colaboradores, aplicado principalmente nas empresas de serviços, prestadoras de serviços, instituições bancárias, lojas, entre outras. Tá ok? Em 2015, ocorre a atualização da ISO 9001-2015. Isso por quê? Como está mencionado aqui, ó, é a família ISO. Então tem a 9001, 9002. A que certifica os sistemas produtivos é a ISO 9001-2015. Ou seja, se eu fabrico um produto e quero vendê-lo para outros países, grande parte dos países só irá adquirir o seu produto se você tiver a certificação ISO 9001, que garante qualidade no seu processo produtivo e, consequentemente, garante a qualidade do produto que você fabrica. Em 2008, ocorre mais uma evolução no conceito da qualidade, onde a OSAS 18001 se torna uma norma da família ISO, a ISO 45001. Isso porque a OSAS não é da Organização Internacional de Padronização, que é a ISO. Ela é de outra instituição. E aí, para ter uma integração, uma facilitação no processo de implantação das normas, cria-se a ISO 45001. Ou seja, uma empresa que já tem a ISO 9001 implantada tem algumas facilidades para a implantação da ISO 14001 e também para a implantação da ISO 45001. Porque elas usam padrões parecidos, nomenclaturas parecidas na parte documental e nas partes estratégicas do desenvolvimento das normas. Tá ok? Então, uma mesma empresa pode ter essas 3 certificações, garantindo que ela tem qualidade relacionada ao sistema produtivo, qualidade relacionada ao seu sistema ambiental, aos impactos que ela gera ao meio ambiente com o seu processo produtivo, e também a qualidade para os seus colaboradores, certo? Então aqui uma evolução básica aí desse contexto de qualidade, lembrando que para que tudo isso acontecesse, as técnicas dos gurus mencionados anteriormente foram sendo aplicadas e aprimoradas e chegamos no conceito de hoje, que são as padronizações da ISO, reconhecidas mundialmente. Seguindo aí, vou falar um pouco sobre a contribuição de Garvey, que é a nomenclatura aí dos 4 estágios da qualidade. O primeiro estágio, que é citado como estágio da inspeção, que ocorreu no final do século XVIII e no início do século XIX, tem como objetivo separar produtos bons dos ruins. Ou seja, o que acontecia? Os produtos são verificados um a um, como eu havia falado anteriormente, 100% dos produtos eram verificados após a produção. O cliente participa da inspeção, a inspeção encontra defeitos, mas não produz qualidade. O que isso quer dizer, pessoal? Isso acontecia muito nessa fase de artesanato, ou seja, eu encomendava um produto para um artesão. Quando ele acabava de produzir, eu ia até o ateliê dele, fazia a inspeção com ele. Caso o produto estivesse ruim, esse produto só era descartado. Ou seja, não se produzia qualidade porque não era investigado o motivo pelo qual o produto ficou com defeito, certo? E essa inspeção era feita em 100% dos produtos, beleza? Após a produção. Tem empresa que ainda faz isso até hoje, por exemplo, empresas que fabricam equipamentos de proteção individuais. Algumas empresas inspecionam
100% dos produtos, porque são produtos que colocam em risco a vida aí dos seus usuários, tá ok? Mas isso vem mudando muito. A técnica mais utilizada é a técnica de amostragem, que veremos a seguir. No estágio 2, o estágio chamado de controle da qualidade, que ocorreu aí por volta de 1930 e 1940, o objetivo produzir a qualidade de acordo com as especificações, ou seja, começam a surgir aí os padrões de trabalho, padrões de processo, principalmente com as aplicações das técnicas de Taylor, os conceitos aplicados por Ford nas suas linhas de produção, e muitas empresas acabam usando esses mesmos modelos aí. Então, tem o momento do início da produção em série, eu saio lá do modelo de artesanato, onde o processo produtivo não era tão eficiente, não tinha um volume muito grande de produção. O cliente não tem mais contato com o produtor, ou seja, não é mais o artesão, ele não vai no ateliê do artesão verificar o produto dele sendo produzido. A produção passa a acontecer com a especialização dos operários, isso por meio da divisão de tarefas, estudo de tempos e métodos, conceito de Taylor, muito aplicado por Ford. E a qualidade é a preocupação das empresas em vender um produto que corresponda às especificações. Ou seja, eu tenho ali o projeto do meu produto, eu vou seguir aquele projeto, o produto atenderá essas especificações e isso é o que garante a qualidade do produto. Em relação à inspeção, como que a inspeção é feita nesse modelo? No primeiro estágio, 100% dos produtos são verificados no final da produção. Neste modelo, a inspeção também é feita no final da produção, porém em uma parte dos produtos, ou seja, começa o modelo de amostragem. A cada 1000 produtos produzidos, por exemplo, eu inspeciono 100. Se os 100 estiverem bons, eu libero aquele lote todo. Passado esse momento do segundo estágio do controle de qualidade, vem o que é conhecido como o terceiro estágio, que é a garantia da qualidade. Isto entre 1940 e 1950, onde o objetivo era manter a qualidade estável na empresa e procurar melhorá-la. Como assim? O que isso quer dizer? Isso acontecia principalmente com o exército americano. Isso porque, na época, as empresas estavam focadas na produção de armamento. Se vocês observarem aqui, é um período que engloba uma grande parte da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o próprio exército mantinha inspetores dentro dos seus fornecedores e as atividades planejadas e implementadas no sistema da qualidade e necessários para obter a confiança do cliente em relação à qualidade da empresa. Como que acontecia o processo de qualidade nessa época, a inspeção? A inspeção era realizada durante a produção por meio de amostragem, ou seja, no segundo estágio, a produção acontecia lá no final da produção. Aqui, entre as etapas do processo produtivo, escolhiam-se processos chaves, nos quais uma fração desses produtos que estavam sendo produzidos eram inspecionados. Isso principalmente porque o que era produzido eram armamentos. Se o armamento falhasse lá no campo de batalha, o soldado morreria, certo? Então, nesse momento surge o que é muito adotado hoje: inspeção por amostragem entre os processos produtivos. Isso também porque no segundo modelo eu esperava todo o processo produtivo acontecer para fazer a inspeção. Ou seja, eu gastava energia, gastava matéria-prima, gastava o tempo disponível dos meus funcionários para produzir tudo e só depois ver se o produto estava ruim. Aqui não. Aqui, entre as etapas, se eu vejo que o processo está com falha, eu já faço a melhoria ali. Eu não deixo que todas as etapas aconteçam para apenas depois fazer a melhoria, certo? Então é o que é mais adotado hoje em dia. Porém, tem empresa que ainda está atuando como no primeiro estágio, inspecionando 100% dos produtos no final, o que é um processo relativamente caro. O quarto estágio é o estágio chamado de gestão da qualidade total, que ocorreu aí entre as décadas de 1960 a 1980, onde o objetivo é satisfação do cliente. Ou seja, no quarto estágio, além de pensar no modelo
de qualidade do processo produtivo, nos métodos de trabalho, nas instruções de trabalho e no treinamento do colaborador, eu começo a me preocupar com a satisfação do cliente mesmo, em saber o pós-venda, em saber como que o cliente reagiu ao receber o meu produto, qual a satisfação dele com um certo período de utilização do produto. Aí começam a surgir os SACs, né, serviços de atendimento ao cliente, links de reclamação, enfim. Eu começo a fazer com que a qualidade seja a responsabilidade de todos os envolvidos na minha organização, desde a alta gerência, chão de fábrica e sistemas de pós-venda também. Tá ok? Isso é muito alcançado por meio de treinamentos, né, por meio do planejamento e por meio das ações de melhoria contínua. Eu nunca posso estar satisfeito com o nível alcançado. Indicadores de desempenho, metas, enfim. Correto? Então, falar um pouco desses programas de qualidade aplicados à produção, nós temos aí o programa também Kaizen, né, que é o modelo de melhoria contínua, ou seja, sempre melhorar. Como que eu alcanço o Kaizen? Com base no mapeamento de processos, com base na criação de instruções de trabalho, com base na verificação dos processos acontecendo e, posteriormente, tomando as ações corretivas ou oportunidades de melhoria. Isso tudo entra também no conceito do ciclo PDCA, né, que é o Plan, Do, Check, Act, onde eu planejo o que será executado, eu faço a execução por meio de instruções de trabalho, de treinamento e da execução real ali do processo, eu verifico a ocorrência se está conforme o planejado e, caso seja necessário, eu aplico as ações corretivas ou de melhoria. Existem também os modelos de análise SWOT, onde serão analisadas as forças e fraquezas da organização, que são fatores internos, nos quais a empresa tem total controle e pode fazer modificações, e as oportunidades e ameaças, que são fatores externos, um pouco mais difíceis da empresa conseguir contornar, mas a empresa cria estratégias para isso. Outro programa de qualidade muito aplicado, e é o mínimo que a empresa tem que ter, acredito eu, é o 5S. Certo? Falaremos sobre ele no futuro aí. E existem outras ferramentas da qualidade, como os fluxogramas, diagramas de Pareto e diagrama de Chikawa, o qual eu já falei anteriormente, folha de verificação, histograma e diagrama de dispersão. E o que se tem de mais moderno em relação à qualidade, em relação a reconhecimento de qualidade a nível mundo, são as certificações da ISO, a International Organization for Standardization, ou Organização Internacional para a Padronização. Quando a empresa é certificada pela ISO, o produto dela é reconhecido como um produto de qualidade em qualquer lugar do mundo. Tá ok? Seguindo, então vamos lá, falar um pouco do programa 5S. O que é o 5S, né? 5S ele surgiu lá no Japão por volta dos anos 50, no momento em que as fábricas, as empresas, enfim, e grande parte do país estavam em estados lastimáveis, sujos, desorganizados e com diversos problemas operacionais. Isso tudo é feito da guerra, né? E mesmo após isto, né, poucos anos depois, o Japão conseguiu oferecer produtos de qualidade com baixo custo, principalmente produtos automotivos. Falar um pouco especificamente da Toyota, né, que surgiu até o conceito do toyotismo, onde os veículos da Toyota tinham extrema qualidade e preço baixo, superando muito os produtos americanos. Dessa forma, vários pensadores e pesquisadores migraram para o Japão para entender o que acontecia lá. E perceberam que basicamente era o conceito de 5S sendo aplicado dentro do processo produtivo, junto do modelo do Just-in-Time. O que é o 5S? É o modelo de utilização, organização, limpeza, saúde e autodisciplina. Em 5S é porque em japonês, né, são 5 palavras com S. Vamos pular aqui para ver um pouco mais rápido. Seiri, que é o senso de utilização. Ou seja, eu terei no meu processo produtivo, no meu processo de serviço, especificamente o que eu preciso. Você pega em vários escritórios 5, 10 canetas da mesma cor em uma mesa. Se a pessoa só utiliza uma. Ou seja, o recurso, o dinheiro utilizado para adquirir aqueles itens poderia ser aplicado em outra coisa.
Senso de organização. Depois que eu classifiquei o que exatamente eu preciso utilizar, eu vou organizá-los, deixando isso de uma forma mais fácil, um acesso mais rápido. Isso aumenta a minha capacidade produtiva. Ou seja, eu vou deixar em cima da minha mesa o que eu uso constantemente. O que tem médio uso, eu vou deixar nas primeiras gavetas. O que eu uso uma vez ou outra na semana, né, com um tempo mais longo, um intervalo maior, eu vou deixar nas últimas gavetas. Então, até a organização dos itens no meu processo produtivo fazem a produção aumentar ou diminuir, correto? Depois entra o senso de limpeza, ou seja, após eu saber o que realmente eu preciso, após eu organizá-los, eu tenho que manter a limpeza do meu ambiente. O pessoal tem muito receio do 5S porque pensa que a pessoa vira faxineiro, mas não é isso, pessoal. 5S é cada um cuidar do seu local de trabalho, você mantendo sua mesa de escritório limpa, a máquina que você trabalha limpa, a empilhadeira que você trabalha limpa, consequentemente todos farão o mesmo processo, vira um efeito dominó e o ambiente todo da empresa ficará mais limpo. Ou seja, naquele momento em que você está esperando uma matéria-prima, aquele momento que surgiu um tempo disponível no processo produtivo, passa um pano na sua máquina. Limpa ali o seu pedacinho. Você não vai virar faxineiro, não vai virar agente de limpeza. Você está mantendo a limpeza do seu espaço, tá ok? Seiketsu, senso de saúde e higiene. Além de pensar, né, na minha utilização, na minha organização, na limpeza do meu ambiente, a empresa tem que pensar também na saúde e na higiene do funcionário. Ou seja, fornecer uniformes, fornecer os materiais necessários para a sua higienização. Ou seja, isso garante a saúde do funcionário. O funcionário tendo saúde, o funcionário tendo o material que ele precisa, tendo um ambiente organizado, tendo um ambiente limpo, consequentemente ele vai ter maior produtividade e produtos melhores. Isso garante qualidade para a minha empresa. E por último, o Shitsuke, que é o senso de autodisciplina. A empresa tem que colocar isso para o funcionário de uma forma cultural, fazer com que o funcionário faça aquilo automaticamente e sentindo-se bem, não uma coisa punitiva, uma coisa impositiva, certo? Eu sempre costumo falar para os funcionários que eu lidero o seguinte: você faz o 5S não é para a auditoria, não é para o dono. Eu já vi muito funcionário, mas eu vou organizar o meu pedaço, eu vou limpar a minha máquina porque o dono vai vir visitar, porque o auditor vai vir. Não, eu vou fazer isso porque eu fico nesse ambiente 300 e tantos dias por ano, 10, 9 horas por dia. Então eu estou fazendo o 5S para mim. Eu gosto de trabalhar num ambiente organizado e num ambiente limpo. Quem não gosta disso? Então pensem nisso, pessoal. 5S você não vira faxineiro e você não faz ele pelos outros. Você faz ele por você. Afinal, quem não gosta de trabalhar em um ambiente organizado, limpo, que vai gerar qualidade para você, qualidade de vida e, consequentemente, qualidade ao produto acabado. Certo? Então faça o 5S para você e não para os outros. Uma coisa cultural, não uma coisa impositiva. Nos Estados Unidos eles conseguiram palavras, né, que começam com S aí. No Brasil tivemos que colocar aí o senso antes, tá ok? Então beleza. Outra ferramenta de qualidade aplicada no processo produtivo é o fluxograma, que também é conhecido como diagrama de processo ou até mesmo mapeamento de processo. O fluxograma é o detalhamento de um processo por meio de uma simbologia que é padronizada no mundo. Ou seja, todo fluxograma que você vê no mundo terá esses mesmos símbolos e cada símbolo é para uma das atividades do processo. Eu tenho o processo, que é o item maior, e tenho as atividades aqui, ó, que acontecem para que o processo seja executado. Então, cada uma parte aqui é uma atividade, certo? Cada tipo de atividade tem um símbolo. Se vocês verem aqui, ó, eu tenho símbolos diferentes, correto? Vamos entender o que são cada um desses símbolos. Quais as principais vantagens de usar o fluxograma? Primeiro, quando eu tenho um processo mapeado, bem detalhado, eu garanto que qualquer funcionário de qualquer setor conseguirá fazer aquele processo. Ou seja, o fluxograma me garante a disponibilidade do conhecimento
Qualquer funcionário daquele setor saberá fazer aquele processo lendo o fluxograma. Vocês veem que acontece muito nas empresas, quando uma pessoa sai de férias, ninguém sabe fazer a atividade, o processo daquela pessoa. Aí liga para a pessoa nas férias. Quem nunca viu isso dentro da empresa? Quando você sai de férias, por exemplo, o trabalho que dá, o pessoal te ligando, enfim. Isso porque muitas vezes a empresa não tem esse fluxograma. Quando ela tem o fluxograma dos seus processos, o outro funcionário que vai tirar férias vai ler aquele fluxograma e vai saber fazer aquele processo, certo? Talvez aquele funcionário que faz aquilo todo dia acabe adquirindo alguma habilidade de fazer uma etapa dessa mais rápido, por exemplo. Né? Tem um feeling ali de repente falar com a pessoa responsável por uma dessas atividades. Isso é uma habilidade, é dele. Agora, o conhecimento tem que estar disponível para todos. E eu posso fazer isso por meio do fluxograma. Tá ok? Como que eu faço o fluxograma? Como eu falei, são símbolos padronizados, pessoal. Esses são os símbolos. O pessoal confunde muito fluxograma com organograma. Tem nada a ver. Organograma e hierarquia, níveis gerenciais, cargos, enfim. Fluxograma, mapeamento de processos. Então aqui eu tenho o símbolo para início e término do processo. Aqui eu tenho uma seta de direção de fluxo. Aqui eu tenho o símbolo para o processo acontecendo. Aqui eu tenho o símbolo para uma tomada de decisão. Aqui eu tenho o símbolo para atraso ou espera em um processo. Aqui eu tenho o símbolo para entrada de dados. Símbolo para documento. Símbolo para vários documentos. Símbolo para uma subrotina dentro do meu processo. Símbolo para a preparação. O símbolo para a visualização de informações em um display, pode ser um computador, um smartphone, um totem. Um conector para processos na mesma página, um conector para um processo em outra página e um símbolo para a base de dados. No pacote do Microsoft Office existem 28 símbolos, que são os símbolos padronizados mundialmente, mas existem várias outras ferramentas aí nas quais vocês podem fazer fluxogramas. Existe o Microsoft Visio, o Canva, enfim, várias outras ferramentas. Mas basicamente eu tenho que entender como fazer um fluxograma. Vamos lá. Para elaborar um fluxograma em um processo que ainda não tem o fluxograma, o ideal é levantar os dados, né? Entender e levantar esses passos. Geralmente isso é feito por meio de entrevistas e reuniões com seus executores. Pessoal, não é porque eu sou o líder, o chefe ali da empresa, que eu vou criar o fluxograma. Eu tenho que ir lá no setor e ver quem faz aquele processo e saber como que ele faz. Porque tem algumas particularidades que de repente eu da minha sala não enxergo, tá ok? Então, o papel desse entrevistador é importante para obter a clareza, o conteúdo e a fidelidade necessários à elaboração de um fluxograma, tá ok? Então, eu como líder, como pessoa que vai criar o fluxograma, vou pegar quem executa e entender como que ela faz aquele passo a passo. De repente, neste momento, a gente consegue melhorar ali ou eliminar tarefas desnecessárias, tá ok? Isso, pessoal, entra a análise de tempos e movimentos também, de Taylor, né? Eu vou verificar quanto tempo demora cada atividade dentro do processo para poder determinar lá no final quanto tempo vai demorar a execução desse processo. Mas basicamente, o processo tem o seu início, aí eu tenho as setas de fluxo para saber qual a próxima etapa, as ações vão ocorrendo, em algum momento eu vou ter que tomar uma decisão. Se essa decisão for positiva, eu continuo com as minhas ações até chegar no final do meu processo. E se ela for negativa também, eu terei outras ações a serem tomadas e chegarei no final do meu processo. Isso pode ser para a produção de bens ou serviços, tá ok? Então aqui, por exemplo, eu tenho um fluxograma de um TCC, do desenvolvimento do TCC. Eu tenho o início, eu tenho a apresentação do componente curricular, eu tenho estudo do cenário, eu tenho a definição do tema. Aí aqui o momento de decisão. Se o tema for validado, eu vou continuar as minhas etapas. Se ele não for validado, eu vou ter que retornar à etapa anterior, certo? Então eu tenho várias etapas acontecendo, várias decisões. Aqui eu tenho um conector de mesma página, porque na mesma página o fluxograma continua, certo?
esse é o conector 1 que liga para o conector 1. Se eu precisasse de mais um conector, seria o 2. Etapas vão acontecendo. Eu tenho aqui de novo um momento de decisão. Se sim, eu vou continuar o processo. Se não, eu vou voltar ao passo anterior, até chegar no final do meu processo, tá ok? Então eu tenho que entender que essa simbologia ela é padronizada. Aqui eu tenho entrada de documentos, das pesquisas. Então eu uso o símbolo de documento, tá ok? Símbolo de tomada de decisão. Símbolo do processo acontecendo. Então tem um símbolo para cada atividade. Aqui eu tenho um fluxograma de registro de um pedido de pizza. Registrar o pedido de pizza. Processo iniciando. Primeira etapa, vou atender o telefone. Depois eu vou verificar se esse cliente tem cadastro. Certo? Tomada de decisão. Cliente possui cadastro? Essa tomada de decisão é uma pergunta, tá, pessoal? Ela sempre vai ser uma interrogação. Se sim, eu registro o tamanho da pizza. Se não, eu vou ter que realizar o cadastro dele, que é uma subrotina, que é o símbolo da subrotina. Feito o cadastro, aí eu vou registrar o tamanho da pizza. Feito esse registro, pessoal, vou para a próxima etapa, que é registrar os sabores. Aí, há mais itens para adicionar? Se sim, eu vou adicionar. Se não, há observações para o pedido? Se sim, eu vou anotar essas observações, ponto de referência da entrega, enfim. Se não, eu vou informar o valor ao cliente. Aí aqui eu tenho um conector de outra página. Vou lá para outra página. Pagamento será em cartão ou em dinheiro? É uma tomada de decisão, certo? Se for no cartão, vou separar a máquina para o motoboy levar. Se não for em dinheiro, eu vou perguntar se precisa de troco. Outra tomada de decisão. Se sim, eu separo o troco e envio. Se não, eu finalizo o registro do pedido no sistema. Aqui, depois que eu separar a máquina, também eu registro o pedido no sistema. E o pedido da pizza foi registrado. Eu poderia depois criar um fluxograma de fabricação da pizza. Separação da massa, juntando os ingredientes, assando, ficou assado sim ou não. Depois fazer um fluxograma do processo de entrega. Então eu posso fazer o fluxograma de cada atividade, tá ok? Outra ferramenta de qualidade utilizada nos processos produtivos é um brainstorm. Brainstorm, como todos conhecem, é a chamada tempestade de ideia. No processo produtivo, eu posso utilizar o brainstorm para identificar problemas, identificar as causas dos problemas, identificar as possibilidades de melhoria. O brainstorm ele é muito utilizado em conjunto com o diagrama de Chikawa. Eu coloco o diagrama de Chikawa em um quadro, uma lousa, enfim, e faço o brainstorm com os envolvidos para identificar o problema e as possíveis causas na espinha do diagrama. Tá ok? Então, como eu falei, brainstorm utilizado para identificar os problemas, para estratificar um problema, ou seja, identificar as causas, para definir e desenvolver um projeto de melhoria e para elaborar um plano de ação. Então, para fazer o brainstorming, tem que deixar claro o assunto que se deseja discutir, por exemplo, o problema de fabricação de pizzas. Eu tenho que designar uma pessoa que vai anotar as ideias em um quadro, um flip chart, enfim, uma agenda. Eu tenho que fazer com que cada participante vá dizendo as suas ideias, porém tentar evitar com que todos falem ao mesmo tempo. Eu tenho que continuar o processo até que a equipe sinta ter esgotado todas as ideias e aí depois as ideias serão discutidas. Nesse momento de discussão das ideias, as ideias parecidas serão agrupadas, as ideias que têm pouca frequência, ou seja, que provavelmente não são as causas, serão eliminadas e aí eu começo a alinhar o meu plano de melhoria. O brainstorm ele pode ser estruturado, ou seja, no brainstorm estruturado, todas as pessoas do grupo têm que dar uma ideia e acontece por rodadas. Uma pessoa fala, depois a outra pessoa fala
e assim sucessivamente, né, num ciclo de falas. A pessoa que não quer falar naquela rodada pode passar a sua vez para a próxima pessoa, mas é um brainstorm estruturado, ou seja, no final todos os participantes participam de uma forma organizada, tá ok? Isso faz com que até as pessoas tímidas participem do brainstorm, é o modelo que eu mais gosto de executar, inclusive estruturado. Já o não estruturado, cada membro dá a sua ideia no momento em que ela surge, ou seja, todo mundo acaba falando ao mesmo tempo. É um pouco mais relaxado, né? Uma atmosfera um pouco mais tranquila, não tem aquela sequência, aquele ciclo, mas isso tem o risco das pessoas mais extrovertidas dominarem, né? Só eles falarem as suas ideias. É por isso que eu prefiro o estruturado. Cada pessoa fala a sua ideia de uma forma ordenada, certo? Então, basicamente é isso. Com o brainstorming, eu consigo identificar problemas, identificar as causas e propor as melhorias. Com o fluxograma, eu consigo já planejar os meus projetos, os meus processos e reduzir o risco da ocorrência de problemas dentro dos processos produtivos. Com a espinha de peixe, que eu falei anteriormente, eu também consigo identificar problemas e causas, e entendendo os 4 estágios da evolução da qualidade, eu consigo pensar qual que é o melhor modelo de verificação no meu processo produtivo. Inspecionar 100% no final? Não, isso é um pouco caro, né? É um pouco caro e um pouco trabalhoso, e se tiver problema eu vou ter que refazer tudo. Inspecionar uma fração dos meus produtos, como no segundo estágio, no final da produção, já é um pouco mais interessante, né? Inspecionar uma fração de produtos entre os processos produtivos, que é o que acontece no terceiro estágio, é o modelo que eu acho mais interessante. Entre os processos produtivos, eu identifico os processos chaves e faço a inspeção em uma fração de produtos, fazendo a melhoria no processo produtivo, que é a melhoria contínua. E aí eu estou entrando automaticamente no 4º estágio, que é a garantia da qualidade total. Isso por meio de planejamento, treinamento dos colaboradores, análise dos processos produtivos e aplicação das ferramentas de melhoria. Isso, pessoal, como eu falei, cada empresa está em um estágio. Eu tenho que analisar o estágio que a minha empresa está e tentar evoluir, adaptando esses conceitos à minha realidade. Futuramente falaremos sobre os modelos de qualidade da ISO, com um pouco mais de profundidade. Então agradeço aí a participação de todos. Essas são as principais referências para o desenvolvimento do material. Peço que quem tenha alguma dúvida que coloque nos comentários, que se inscreva no canal, que curta, comente e que compartilhe. Os links dos outros vídeos estarão disponíveis aqui nessa área. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.